Uma nativa digital que nasceu no Brasil, mas hoje já expande para outros países também. E a gente não vê isso em todas as marcas, né? É uma marca que tem um propósito muito forte, né? Um objetivo muito forte. Ela que é fundadora da Paints, Emily Wall. Bem-vinda! Você tem que construir uma boa tecnologia, uma coisa diferenciada tecnicamente, para conseguir ter um bom negócio. Eu acho que para a gente ter IP, não? Essa propriedade intelectual foi uma coisa muito importante no início. Então, nós já começamos com muito esse insight que tem um mercado que é antiquado, que tinha pouco inovação para 100 anos, mais ou menos. E que a gente conseguiu reimaginar esse espaço de uma forma muito mais como outra qualidade de vida total para as mulheres e também sustentabilidade, não? Uma coisa que gera muito menos impacto para o planeta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil, um podcast feito por pessoas comuns com resultados incomuns. No tema de hoje a gente vai entrar no universo de marcas próprias, empreendedorismo, com uma mulher à frente dessa construção da liderança, trazendo uma nativa digital que nasceu no Brasil, mas hoje já expande para outros países também. É um grande case e eu confesso que quando comecei a empreender no mercado digital com e-commerce, foi uma das marcas que eu olhei como uma grande referência, como um grande bench. Então, hoje é um prazer estar sentada aqui nessa mesa. Eu tenho certeza que a gente vai aprender demais. Sou Carolina Viúdes e estou aqui com meu parceiro de vida de podcast, Dom Barros. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. Mais um episódio que a gente vai falar do que a gente vive, do que a gente gosta, que é esse mundo de marca própria. E hoje a gente recebe aqui a fundadora de uma marca que não é só mais uma marca, né? E é legal, porque pelo que eu já pesquisei, e a gente não vê isso em todas as marcas, né? É uma marca que tem um propósito muito forte, né? Um objetivo muito forte. Então, estou curioso para saber aqui como que esse propósito tem direcionado essa marca, né? Tem sido importante para o resultado dela. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo. Recebam com muito carinho no Made in Brasil, ela que é fundadora da Paints, Emily Wall. Bem-vinda! Obrigada, Carolina. É um prazer estar com vocês hoje. Prazer todo nosso. Prazer todo nosso. Igual eu comentei aqui pra você nos bastidores, estou muito curiosa pra sua história, pra saber como você construiu, quais foram os desafios. E eu queria trazer, assim, você um pouquinho de volta pra você contar pra galera quem é a Emily. Você é engenheira química, saiu ali do CLT também pra empreender, veio pro Brasil. Como foi esse início e por que você foi empreender? Não, muito incrível, uma história bem diferente, né? Que eu trabalhei anos na área farmacêutica, não? Então, esse mundo mais corporativo. Eu acho o primeiro podcast com outra engenheira química. Olha então, que legal! Adorei essa conexão, porque realmente a gente aprende muito como resolver problemas, como achar oportunidades. Eu acho uma disciplina que cria muito dedicação e até não amor para o trabalho que a gente faz. E eu sempre apaixonei muito pelo mercado de saúde. Acho para mim saúde é um mercado que tem bilhões de dólares, que é muito grande, mas também tem muita tecnologia e inovação. Então não é um espaço que você faz mais do mesmo. Mas do outro lado, a saúde também é um direito humano. Então, depois de trabalhar alguns anos na área, eu fiz um MBA e eu fiz um Masters em Saúde Pública, porque eu queria muito entender todos os lados do mercado. Até se você pensa, né, tem muitos sistemas públicos também que gerenciam a saúde na população e tudo. E se você, até como empreendedor ou uma pessoa atuando no mercado de negócios, só vê o lado comercial, você perde grande parte do mercado, um entendimento do grande parte do mercado. Então, para mim, foi muito importante ver de todos os lados. Depois disso, eu fui para a Suíça, eu trabalhei para uma Novartis, para uma farmacêutica lá. Mas eu entrei numa função muito, quase se fosse empreendedora dentro da empresa, que a gente estava focado em como construir aplicativos para pacientes com condições crônicas, para melhorar os outcomes, não? Para criar realmente um valor agregado ao lado da saúde. Então, foi uma coisa, se fosse uma pílula, mas no lugar de tomar pílula, você vai usando um aplicativo que gera realmente os resultados de saúde para as pessoas. E nessa época, toda a minha equipe de desenvolvimento, tecnologia, estava no Brasil. Então, já tinha trabalhado no Brasil antes, mas eu apaixonei muito pelo mercado. Eu acho que o Brasil é um país que tem muito talento, tem muita criatividade, tem pessoas incríveis, cultura incrível. Então, quando eu mudei para cá, eu acabei falando, gente, eu acho que agora é uma oportunidade de empreender
E claro que tem várias oportunidades que eu podia fazer, mas uma que apareceu bem no início, até como mulher, não? Você vai para um supermercado e você vê que no Brasil o método mais comum para as mulheres para produtos menstruais é absorventes descartáveis, não? Você já vê uma prateleira tipo tudo grandes pacotes, assim tamanho, que é muito diferente dos Estados Unidos ou até a Europa onde eu morei, que lá preferem ser muito mais absorvente interno. Então eu falei, gente, mas num país assim, tão calor, tipo, como as pessoas estão usando um método que é menos confortável, que gera mais lixo, que é ruim para o planeta, qualidade de vida. Eu falei, eu acho que tem umas oportunidades de fazer uma inovação nesse espaço, sabe? Tá? Se fosse 100 anos sem muita inovação, usando os mesmos produtos. E eu conheci minha sócia, Duda, que ela tem também história em fazer fabricação de lingerie, a família dela. E ela também sempre teve alergia a absorventes normais, assim. E a gente fala, eu acho que vamos tentar reimaginar esse mercado como produto durável, que já está embutido numa calcinha. Então, realmente, foi meio uma ideia que começou assim. Eu, como engenheira, fiquei muito focada na parte técnica do produto, porque você tem que construir uma boa tecnologia, uma coisa diferenciada tecnicamente, para conseguir ter um bom negócio. Eu acho que para a gente ter IP, não? Essa propriedade intelectual foi uma coisa muito importante no início. Então, acho que começou com muito esse insight que tem um mercado que é antiquado, que tinha pouco inovação para 100 anos, mais ou menos. E que a gente conseguiu reimaginar esse espaço de uma forma muito mais... como outra qualidade de vida total para as mulheres e também sustentabilidade, não? Uma coisa que gera muito menos impacto para o planeta. É muito legal, né, te ouvir falar, porque a gente sabe que as pessoas também almejam muito o mercado americano, até, né, um sonho brasileiro de estar lá e ver, assim, uma americana falando das oportunidades que enxergou no Brasil, e a gente sempre comenta isso, como o nosso país, ele é rico, cheio de oportunidades. Super. E a gente percebe que tem muita marca que realmente vê o que está em tendência lá fora, que ainda não é feito no Brasil, vem, cria um grande case e faz acontecer, e se enxergou uma oportunidade de mercado também, mas eu imagino que deve ter sido, assim, difícil até para conscientizar as pessoas no início, né? Sim, não, eu acho que como pioneira, até eu brinco, né, quando a gente lançou, a gente não sabia quem ia ser nosso público, porque não existia o produto no mercado. Então eu falei, a gente tem que realmente trabalhar muito MVP, não? Claro que o produto tinha que ser incrível, então a gente demorou 1 ano e meio, mais ou menos, para construir o produto que a gente lançou, entrou com patente e tudo antes do lançamento, então isso foi uma coisa muito importante para estruturar direitinho isso. Mas eu acho que foi um lançamento um pouco polarizing, assim, que tinha algumas mulheres que viu e falou, uau, que incrível, já quero, tipo, já entendeu que foi uma novidade, que eu acho que o Brasil também gosta muito de novidades, não? É um país muito aberto mentalmente para coisas novas, diferentes, até por isso você vê muita inovação aqui de vários segmentos, de não? Saúde, beleza, não? Sim. Então, realmente é um mercado que eu acredito muito que tem muito potencial para inovação. Mas, do outro lado, você tem essa parte de nojo, assim, né? Será que vai funcionar? Será que vai Porque a gente estava acostumado a jogar fora, né? Até, por exemplo, reuse é uma coisa que tem um tabu grande, menstruação tem um tabu grande, não? Hoje em dia, eu acho que é um assunto que é mais falado até entre mulheres e meninas mais jovens, não teenagers. Mas, historicamente, se você conversa com a geração um pouco mais velha, elas falam, tipo, a gente nunca falou sobre menstruação. E até ontem eu fiz um jantar, uma mulher veio para mim e falou, Emma, eu tinha endometriose para 20 anos, não sabia. Uau. E eu só quando eu tinha 40 anos, alguém sentou, desenhou para mim como que funciona meu ciclo menstrual, que eu consegui entender realmente o que está acontecendo com o meu corpo. Eu consegui me curar com pentes e com esse entendimento de o que está acontecendo com o meu corpo. Então, é muito interessante como a informação, até autoconhecimento, gera um empoderamento muito grande para mulheres, de saber e entender que é natural, que não é nada sujo, que não é nada ruim, que é uma coisa totalmente, não, é realmente um poder da gente, não, legal. Que a gente não pode esconder. Eu acho muito legal essa questão da inovação, de fazer diferente,
Porque hoje o mercado tem uma certa maturidade e praticamente qualquer mercado que você vai entrar já existem centenas, se não milhares de marcas de produtos Sim. muito similares. E o grande desafio é você conseguir se diferenciar, né? Sim. E eu vivo também buscando, né, dentro do meu mercado de suplementação, o que eu posso fazer de diferente. Eu leio e releio aquele livro, A Estratégia do Oceano Azul. Sim, eu adoro esse livro também. Só que eu fico pensando como que eu consigo criar um novo atributo, como que eu consigo fazer algo realmente diferente, e confesso que até agora eu não encontrei. Tá. No seu caso, você realmente trouxe e criou algo diferente. Como que foi esse processo? Você já tinha algum bench de alguma marca lá dos Estados Unidos ou da Europa, de algum outro lugar? Ou você realmente foi um exercício de criatividade, de teste? Como que Sim. foi isso? Não, e a gente tinha referências de outras marcas, então, tanto nos Estados Unidos, também na Europa, tinha alguns produtos que foi um pouco mais como uma calcinha impermeável para evitar vazamentos de menstruação. Até porque a maioria das pessoas usam absorventes internos. O objetivo não foi para substituir necessariamente produtos descartáveis, foi mais para evitar vazamento, para dar mais segurança para as mulheres, que realmente também é muito importante. Então, a gente tinha algumas referências de outras marcas que conseguiram fazer isso. E se você pensa, não tem nenhuma inovação que é totalmente novo, né? A gente, ao longo de milhares de anos, estamos reinventando muitas coisas, mas no final a gente sempre tem referências, não? Então, eu acho isso uma coisa importante para reconhecer. Mas, quando a gente chegou num produto que a gente acreditou, que a gente fala, funciona, a gente fez muitos focus groups com mulheres até para entender, você compraria esse produto, você usaria esse produto, você trocaria de absorventes para esse produto. Então, até a gente chegar a 90% das mulheres falando isso, a gente fala, não, tem que voltar, tem que ouvir todas as coisas ruins para resolver. E isso é uma coisa que eu acho que muitos empreendedores às vezes não tem coragem de fazer isso, porque até você compartilha com seus amigos, suas amigas, todo mundo fala que tá ótimo, que tá incrível, e você, claro, tá feliz porque você está confiante que vai dar certo, mas na verdade, nesses primeiros passos, você precisa o mais feedback crítico possível para realmente melhorar seu produto, para estar 100% preparado para um cenário que vai ser mais parecido de um cenário de lançamento real, assim. Então, depois de chegar num produto que a gente acreditou muito, a gente falou, mas como que a gente vai comunicar esse produto? A gente, até nessa época, estava conversando com algumas agências de PR, não? De imprensa, e que a gente, para a estratégia do lançamento, entendeu que foi muito importante ter isso e também uma estratégia de meio influencers, porque é novidade, então o produto até é um conteúdo para elas. E eu lembro uma das primeiras conversas, a dona da agência de imprensa que a gente até usa até hoje, falou para mim, mas vai ser tipo um produto de farmácia, uma coisa assim. E foi por telefone. Eu falei, não. Eu falei, vamos marcar uma reunião presencial e tudo, porque eu falei, gente, para ela foi muito esquisito. Entendeu? Então já conseguiu ouvir. O produto já é diferente, não ia pro mercado tradicional. Ela ficou meio, mas vai ser um produto da farmácia, assim? Eu falei, não, tem que ser uma marca super cool, que tem muito desejo, que consegue quebrar a tabu, não só de menstruação, mas de um conceito de produto reutilizável para menstruação, lavável, não? Que não, até hoje a maioria das pessoas só usam produtos que você joga fora. E foi nesse momento que a gente começou realmente a desenvolver a marca e fazer uma marca que até foi muito inclusiva. A gente foi a primeira marca de lingerie no Brasil para colocar corpos reais, de mulheres reais. Então, para ter uma representatividade muito maior, e até a gente teve poucos críticos de pessoas no início, maioria homens, tipo, não apenas, mas até perguntando, coitadinho, vocês não têm um orçamento para modelos bonitas, assim, e a gente fala, não, tipo, a gente tava querendo comunicar de uma forma mais moderna, diferente, porque isso está alinhado com a inovação do nosso produto e o novo propósito para o mercado, então... e eu lembro quando a gente voltei como essa agência de imprensa e a gente mostrou a apresentação, como branding, como photoshoot e tudo, ela ficou... Meninas, isso é uma filé mignon, tá? Ela falou, isso não aparece muito, não. Tipo, vamos topar, vamos fazer.
e vocês vão ver o impacto que isso vai levar para o mercado. Então, eu achei isso uma coisa muito interessante, que tem segmentos, como você falou, de diferenciação, que você tem que realmente construir marca de uma forma de diferenciação. E pra gente, a marca foi muito importante para conseguir entrar como pioneiro no mercado, porque não deu para a gente ter um produto ok, uma marca ok, não tinha que entrar com muita força, porque a gente sabia também que depois de um tempo, se você faz uma coisa bem, não vai ter outras que vão entrando, e isso é uma coisa que a gente também viu. Mas no final, isso acaba ajudando a gente ao lado de growth, não? Porque ser a única pessoa fazendo uma coisa no mercado, às vezes as pessoas ficam em dúvida se realmente é bom, se realmente funciona e tudo. Então, a gente tem muito essa visão de criar produto bom, marca bom, e entrar com uma estratégia muito orgânica, não? Então, imprensa, influencers. E eu lembro, tipo, até beijando as primeiras caixinhas de clientes, falando, tipo, eu espero que elas gostem, não? Porque é um novo hábito, não? Essa mudança de hábito para as mulheres dá muito, não insegurança, mas é um espaço da vida que depois que você acha um produto, você fica muito confortável seguindo assim. E para mudar, as pessoas têm pouco estímulo para mudar. Só se realmente tem algum problema de alergia ou desconforto, ou até tem uma consciência, eu quero fazer um pequeno ajuste na minha vida e meus hábitos que geram um impacto ambiental melhor, assim. Então, a gente tem que criar desejo, não? Eu acho que não dá para vender nada sem desejo. E como que você enxerga essa questão de ter escolhido pessoas, entre aspas, comuns, né? Como modelos, né? Como influencers, porque do meu lado, de vez em quando a gente faz essa reflexão entre trazer pessoas normais ou pessoas ali dentro de um padrão estético. Sim. Só que a gente questiona essa questão da necessidade de ter o lado aspiracional. Sim. Né? Porque, por exemplo, se eu vendo um produto que ajuda a emagrecer, Sim. eu preciso trazer uma pessoa que tem o corpo dos sonhos ali e tal. Você acredita que... Você não enxergou necessidade de trazer essa parte aspiracional? Você acha que ter trazido pessoas comuns foi importante nessa construção de comunidade? Eu acho que depende muito do posicionamento da marca. O objetivo, por exemplo, para a gente, nosso produto não é um produto para ela virar uma outra pessoa. Uma pessoa é realmente um produto mais lifestyle, talvez é ter uma lifestyle mais sustentável, mas não necessariamente ligado com a estética, mais ligado com como você sente. E conforto, que é dessa coisa de confiança, de segurança, que é muito psicológico, não é tão físico. Mas eu falaria que não precisa ser um ou outro, tá? Então tem que ter os dois. Então, ter pessoas reais não significa que você não tem, pelo mínimo, uma ou duas mulheres aspiracionais dentro desse grupo. Porque isso também é importante, não? Eu acho ainda não... Tipo, sou americana, mas tenho bastante tempo no Brasil. E beleza é uma coisa que as pessoas estão muito... Tem muito valor para as pessoas. Então, eu acho que tem que ter esse elemento também. Mas, para a gente que tinha muito esse olhar de autocuidado, de confiança de uma coisa, produto que leva um impacto mais psicológico do que até... Claro que você pode olhar no espelho e sentir bonito, usando pentes, não? Isso, claro, pode fazer também. Que você não pode fazer como absorvente outro produto menstrual, isso. Então, isso já é um grande passo. Mas acho que a transformação dela é muito psicológico. E o impacto do produto a longo prazo é muito mais psicológico. Então, a gente focou nisso. E isso, a beleza real, leva muito essa mensagem. Porque é independente do corpo, você consegue ser confiante em quem você é e que você acredita, seus valores. E, é isso que todo mundo quer. No final do dia. Então, isso é aspiracional. Mas é aspiracional de outra forma... do que só físico. Se fosse físico, é só uma dimensão, entendeu? Então, é interessante. Não? Mas a gente ficou aprendendo isso também ao longo do tempo, não? Que a gente fez com propósitos ser mais moderna e tudo, mas demorou para a gente entender o impacto real do produto nas vidas das pessoas, não? Como muitos relatos, assim, que a gente até... Tudo a gente fica muito focada claro que o produto é mais confortável, que não é mais sustentável, que é até mais econômico, porque você pode parar de comprar produtos descartáveis para menstruação, mas isso é muito lógico.
Mas que a gente recebe muito dos consumidores, depois que eles usam a primeira vez o produto, é que eles falam, eu nunca imaginei uma menstruação tão confortável como essa. Até eu esqueço que estou menstruada. Uau. Então, Que é sempre um incômodo para a mulher, né? Se fosse uma coisa que deixa a vida mais complicada, menos tranquilo, sabe? Fica uma pegadinha, não? Então, para mim, isso foi o último sucesso. E até a gente agora é a única marca globalmente, clinicamente aprovada. A gente fez estudos clínicos no produto e isso mostra que 3 em 4 mulheres falam que elas se esquecem de verdade que está menstruada usando o nosso produto. Então, se fosse qualquer dia, um dia normal. Então, isso gera é uma nova relação com o próprio corpo, uma nova relação com o ciclo, que é transformadora para as pessoas. Então, mas isso é difícil comunicar no marketing. Tipo, como que eu vou falar? Usar nosso produto vai transformar sua relação com seu corpo, com seu ciclo. As pessoas vão dizer, gente, essa menina é doidinha, não? Tipo, ela não sabe, tipo, como que é se fosse astróloga, uma coisa assim, não? Mas tipo, também isso é uma coisa que muitas pessoas acreditam, então, né? Você foi falando e eu fui lembrando, assim, de muitas coisas, né? Você trouxe um ponto muito importante, que é pesquisa mesmo de mercado. Eu lembro quando eu fui lançar minha marca, eu pude sentar com uma influenciadora, que na época ela era uma das maiores de skincare. Legal. E foi, assim, um relacionamento de mercado. E eu fui apresentar a marca, assim, Emily, toda animada. Eu e meu sócio. Olha, esse vai ser o produto, esse vai ser a embalagem, essa vai ser a marca. Ela olhou pra gente e foi a lição mais valiosa que a gente pôde ter. Ela olhou, ela criticou tudo. Tudo. Ela olhou, ela falou, essa embalagem vai sujar. Mas o logo é assim? A letra é essa? Vocês querem comunicar desse jeito? Sabe um balde de água frio? A gente foi murchando na cadeira. Só que a gente saiu de lá e falou assim, vamos mudar tudo. A gente tem uma certeza que esse é o produto, que tem a inovação do produto também. A gente estava trazendo o primeiro preenchedor facial sem agulhas, mas toda a comunicação, como a gente queria representar aquele produto no mercado, a gente pegou aquilo, foi o nosso primeiro feedback, assim, a gente escutou e saiu mudando toda a marca e pra gente, assim, foi realmente muito necessário. E eu vejo que muitas pessoas realmente começam e como você trouxe, né? Elas não fazem tanta pesquisa de mercado, não vão ouvir feedbacks sinceros. Então, esse é um ponto muito importante, gente, para você que empreende, que vai criar produtos também, faça pesquisas. Não é algo complexo, né? As pessoas pensam que precisam contratar uma empresa. Google Forms, gente. Dá para fazer muito pesquisa. Assim, tá ótimo. Então, simplifica e aplica, gente. E eu queria entrar um pouco com você no crescimento da empresa, porque eu imagino que tenha sido muito desafiador. Você contou toda a história de propósito, de desejo, de quebras de tabu. E tenho certeza que as pessoas se conectaram. Mas para elas se conectarem, você precisava fazer essa mensagem chegar e impactar. Que a gente sempre fala, existe um desafio, que é a criação de produto. E o outro desafio, que é a distribuição, né? Desse produto e dessa mensagem. Como é que foi? Você falou, vou criar um Instagram, vamos produzir conteúdo. Sim, a gente nasceu muito com essa visão de fazer content marketing, né? Então, fazer marketing de conteúdo. Então, a gente lançou já com redes sociais, lançou com blog bem estruturado, com bastante conteúdo sobre saúde feminina, sobre sustentabilidade, que eu acho que foi uma das primeiras pilares da gente. Mas eu acho o primeiro boom da gente, porque foi super novidade no Brasil. E por ser digital, a gente já tinha capilaridade em todo o Brasil. Que é muito interessante, né? Porque eu falo que e-commerce ajuda tanto para democratizar o mercado, porque qualquer pessoa pode ter uma ideia incrível e, tipo, um dia para outro ter acesso a todo o mercado, em teoria, não? Então, é uma coisa muito incrível. E quando saiu todas as notícias e a gente começou ouvindo as influencers divulgando o produto, a gente esgotou com todo o nosso estoque em 3 semanas depois do lançamento. Uau. Que foi muito incrível. E até a gente comprou o que a gente achava foi 3 meses de estoque. E nossos parceiros até falou pra gente, meninas, vocês são loucas, você nunca vai vender esse estoque. Falou pra gente assim, e dá, tipo, frio na barriga, assim, né? Tipo, estamos investindo tudo que a gente consegue, nesse negócio, e a gente quer que dê certo. E elas estão falando pra gente que a gente trabalha com grandes marcas de lingerie, tipo, isso é um volume muito grande, assim. Não vai vender mesmo. E a gente vendeu tudo em 3 semanas. Uau! Mas, então, porque foi ótimo, mas também nessa época
foi o maior estresse do mundo, que eu lembro ficando, gente, acabamos de lançar uma marca, colocando todo o meu esforço, estamos pioneiras e a gente não tem mais estoque. O que a gente vai fazer, não? Então, mas que foi muito interessante, que tinha um apetite, não? Tinha um desejo para o produto já, que foi muito especial, até os first movers, não? As pessoas que queriam provar, testar e ver. E a gente, claro, focou na operação, não, que a gente realmente nem planejou para recomprar estoque, porque a gente falava, vamos ver como que vai as vendas. E foi muito rápido. Foi em alguns dias que a gente começou a ver uma scaling absurdo nas vendas. Então, o que a gente fez? A gente colocou uma pré-venda no site e a gente ficou com datas de entregas para os clientes, até comunicando com consistência toda semana. Seu pedido está ok, está ainda agendado para essa data, mas foi um super desafio, não? E ainda, eu acho, o Brasil tem um pouco também isso foi 2017, não? A gente tem muitas pessoas que foi a primeira compra, uma das primeiras compras online. Que foi muito interessante lidar com pessoas que, tipo, também ficou muito insegura. E eu acho até da confiança que a gente vai entregar mesmo o produto. Então, mas foi uma oportunidade, tudo que é ruim ou que é difícil, dá uma oportunidade também para criar relacionamento. Então, a gente conseguiu gerenciar de uma forma que as pessoas confiavam muito na marca e quando no final deu certo e a gente conseguiu um estoque até para voltar às vendas normais, assim, eu acho que as pessoas respeitavam que a gente lidou, não ficou tipo parado como sai não vendendo nada, porque também isso é ruim, não? Você aparecia na marca? Você falava como porta-voz? Então, nessa época, não tanto, assim, mas bastante como os clientes. Então, legal. tipo, diretamente, não, seja no WhatsApp, ou até no telefone, a gente ficou muito envolvido nessas conversas, porque a gente queria que as pessoas sabem que vai acontecer, Fiquem vai seguras, dar certo. né? E 4 meses depois do lançamento, a gente teve um desafio de pessoas ouvir do nosso produto, até ver no site, que foi super linda, e tudo. As peças são bonitas, não? E parecem realmente como calcinhas normais. Mas de achar que talvez vai ser tipo uma fralda, sabe? Achar que o produto vai ser grosso, que vai ser, não sei. Então, a gente tinha umas barreiras no canal digital. E foi também nessa época que a gente começou a voltar ao estoque, a gente falou, eu acho que um pop-up, uma loja, seria interessante para quebrar esse até preconceito do produto, para pessoas terem mais contato físico. E a gente teve essa ideia de fazer um pop-up na Oscar Freire, em São Paulo. E até fazer se fosse um banheiro feminino. Fazer se fosse um lugar meio brincadeira de espaço instagramável. Então, foi muito, muito louco a ideia. E a gente estava, tipo, só conseguindo realmente voltar às vendas. E a gente falou, agora a gente precisa estoque para estocar uma loja. Então, foi muito, muito interessante. Não? Mas essa venda acelerado no início, virou um funding para a gente. Tipo, ajudou a gente conseguir não só fazer as próximas compras, mas até pensar que mais a gente pode fazer para chegar num outro nível de growth e até conseguir quebrar barreiras que a gente tem, ou desafios que a gente está vindo para nosso growth. Então, e o pop-up foi muito incrível. A gente lançou com Yasmin Brunet, tinha um monte de celebridades que foi para visitar, atrizes também, porque foi um espaço muito bonita. Então, muitas pessoas foram lá para tirar stories, e até influencers como conteúdo, porque foi muito... Aparecia quase como um museu. Então, e tive uma super grande banheiro, que deu para deitar no banheiro, tirar foto. Então, foi muito legal. Eu acho que foi realmente muito coragem, olhando para trás, de fazer isso, porque eu acho essa inocência, às vezes, de saber o que você tá... Não, que a gente fez até como uma coisa temporária, mas depois virou uma canal de vendas, não? Então, a gente falava, vamos fazer como ação de marketing, Black Friday, Natal, do primeiro ano de lançamento. E a gente depois a gente voltou para proprietário e falou, podemos ficar mais 2 meses? Que foi 2 meses, não? Eu falei, ele falou, ok, então, vamos ficar. Depois ficou, podemos ficar mais 6 meses? E depois, vamos ficar. Depois, podemos ficar mais 1 ano? Ficou mais e depois a gente trocou loja para um ponto fixo. Ponto fixo na Oscar Freire. Mas... E esse começo, ele foi mais um começo mais estruturado. Você já começou ali, você montou uma equipe para começar, você fez ali um BP bem feito, você já tinha, apesar de vir
né, você não tinha empreendido ainda, pelo que eu entendi. Sim. Você já tinha ali uma certa noção de como começar de uma maneira estruturada, de uma maneira profissional, ou foi mais caseiro, ou foi mais... Sim, eu vou contar. Mas antes de lançar Panties entre Novartis, só para explicar um pouquinho, eu trabalhei para um venture builder, para um investidor que foca em empresas digitais nos Estados Unidos. Tá. Que ele tinha um interesse em fazer umas produtos do Brasil lançados nos Estados Unidos. E eu acho que para mim foi meu crash course em como construir marca, como fazer marketing digital, que eu vejo do mundo da farma, que o marketing é totalmente diferente. Você faz para médicos que depois podem falar para os consumidores, não, e no final nem eles pagam, não, a empresa de seguros paga, então tipo um sistema super louco. E se você vem com essa linguagem técnica, você não conecta com o consumidor, né? Exato. Então esse breve experiência como esse investidor nos Estados Unidos me ajudou muito para entender o mindset de empreendedorismo e até de NVBs, assim, de empresas que são nascidas no canal digital e conseguem fazer muito com pouco e tudo. Então, quando a gente lançou a Panties, a gente teve basicamente 2 pessoas na equipe. Então, a gente tinha business plan, claro, porque foi nosso dinheiro e a gente não tinha investidor nessa época. Hoje a gente também não tem, mas... E a gente tinha esse plano, claro que foi tudo diferente do plano, que eles falam que 100% das projeções são erradas, que é isso, mas tem que ter, não? Tem que mirar em algo, tem que né? ter um plano, mas tem que ter o jeitinho brasileiro também, né, não? De ver o que acontece e resolver no final do dia e tá tudo certo. Então, a gente teve basicamente uma pessoa de faturamento, de finanças e uma pessoa de atendimento no lançamento. E, tipo, tudo o resto, a gente tava... fazendo eu e minha sócia, então a gente estava muito hands-on. Até hoje a gente está muito mão na massa na operação. E ela cuida mais da parte financeira da operação e eu cuido mais do marketing, tecnologia, mas... Então é um pouco isso, né? A gente ainda... Eu acho que é bootstrapped... não tem esse luxo de estruturar demais, assim. Mas, do outro lado... tudo é feito com muito cuidado e também você evite gastar muito tempo e energia em coisas que não vão levar impacto para a empresa, porque a gente faz muito experimentação, não? Então, pequenos investimentos, seja tempo ou dinheiro, em muitas coisas, não? Como para ajudar com growth. Se está dando certo, a gente faz mais, não? Se não está dando certo, você já corta rapidamente. Então, eu acho que isso ajuda muito para evitar muitos erros e até grandes erros, assim, porque às vezes, quando você tem fundo ou muito investimento, é muito fácil criar um plano e falar, esse ano a gente vai fazer XYZ. E você vai seguindo como plano sem saber se realmente está funcionando, né? Mas quando o dinheiro é mais limitado, você tirar tudo que não tem esse luxo de brincar muito, não? Tem que realmente focar nas coisas que estão levando o resultado. Então, e até entrando um pouquinho nessa parte do marketing, porque até pra gente hoje, eu vejo, né? Tem as linguagens, né? O CAC, é o ROI, mas no começo, quando a gente começou a empreender, você vai descobrindo, né? Como que eu vendo? Agora eu tenho que comunicar pro público certo, tenho que ter estoque, fluxo de caixa. Então, assim, são vários desafios, né? Várias chavinhas que vai desbloqueando dentro do empreendedorismo, a gente vai aprendendo a empreender. E o que você enxerga hoje, assim, que foram os pontos importantes? Você falou de conteúdo, bons produtos, distribuição dessa mensagem. E aí você foi para uma agência, você montou time interno. Como que você fez esse marketing acontecer? Sim, então no início a gente tinha uma equipe que ajudou com a parte da comunicação, claro, mas foi mais terceirizado, assim, que a gente tinha... Agora a gente faz tudo in-house, não? Legal. Porque conteúdo é um core do negócio. Então, isso é uma coisa que ao longo dos anos a gente ficou aprendendo, tipo, o que é core que só Panties pode fazer e fazer do nosso jeito e o que não é core, por exemplo, performance, a gente faz externo, que é uma coisa... Para a gente ter uma equipe de performance muito bom, teria que ter uma equipe muito grande. Estruturada. Então, exato. Então, tem também esses trade-offs, assim. Então, isso foi uma coisa... que eu sou engenheira e tudo, eu que montei o nosso site, o primeiro lançamento do site, eu que fiz. E o site de vocês é muito lindo, muito estruturado, o blog, tudo, segmentado. É lindo o site. Então, tipo... E super experiência, não né? que é sempre a solução que você faz para fazer bem as coisas, não. Mas, no meu caso, eu tinha essa capacidade, entendimento. Eu tenho muito, por exemplo...
se eu preciso fazer código, eu consigo buscar no Google, tem que ser resourceful, não? Então, dá para achar soluções de quase tudo, se você tem vontade de fazer isso. Então, até eu brinco com a minha equipe, às vezes eles vêm para mim com perguntas, eu falo, você já buscou no Google? E, tipo, já viu se Google tem uma resposta, porque vem para mim depois, né? Se não acha mas brincando, assim. Mas é importante, senão tudo vem para você, né? Isso, é importante ter resourcefulness, que você tenta achar recursos do seu lado para capacitar. Então, isso é uma coisa ao lado de valores, cultura, que a gente ensina bastante dentro da equipe. Então, conteúdo a gente faz in-house hoje. Mas são campanhas que a gente faz externas. E a gente tem pessoas que entram para ajudar com, se fosse uma campanha externa, praia, uma pessoa que tem uma especialidade nisso. Né? Se é uma coisa muito cenográfica, não tem que ter uma pessoa que foca nisso. Mas, às vezes, agora, várias campanhas a gente consegue fazer sozinhas. E a parte do site, tecnologia, a gente faz in-house hoje. Legal. A gente, claro, que tem parceiros, né, que ajudam com escopos específicos. E toda a parte de operação de qualidade, a gente faz in-house. A warehouse, a CD, a gente também tem própria, que muitas marcas de e-commerce não têm. Mas para a gente foi muito importante, porque a gente tem corte e costura nas fábricas terceirizado. Mas a gente queria que todo controle de qualidade esteja com a gente, porque o produto é funcional. Então, até cada peça, a gente mede, a gente embala dentro da casa, que é um super trabalho, mas é importante porque ajuda... Você vê com as fábricas que ajuda muito para mostrar que a gente está muito preocupado de qualidade. Então, legal. Se a gente devolve o produto se não atende nossos padrões. Então, é uma coisa que a gente vê com o tempo que realmente muda o jeito que elas trabalham, que significa que a gente tem melhores produtos e dá menos trabalho para a gente. Então, é muito interessante como ao longo dos anos, e a gente sempre fez isso. Desde o lançamento, a gente sempre fez embalagem em casa, revisão das peças. Então, consegue criar uma experiência ali também, imagino, né? Uma cartinha, um cheirinho, que tá mais no seu controle, né? Mas não foi necessariamente como equipe full-time no início, que a gente conseguiu contratar para... tá chegando um lote de produtos, vamos, achar pessoas para ajudar com isso. Mas agora a gente tem uma equipe de qualidade interna também, que faz muito. B2B também a gente faz in-house, em toda a logística. E esse gerenciamento com clientes, farmácias, outras marcas de moda também, que a gente faz muito parceria. Então... Influencer vocês usam bastante também hoje na marca? A gente usa, mas ainda é bem orgânico. Que legal. E a gente também tem um trabalho interessante agora como afiliados. Então, influencers que têm cupons, que ajudam para vender ou divulgar o produto, mas sempre pessoas que são realmente pessoas que amam a marca, que usam mesmo. Então... Isso é uma coisa que faz muito diferença. Claro que o Brasil é um país que tem muito engajamento nas redes sociais, tem muitos influencers também aqui, mas tem que ter credibilidade. Então, eu acho que o consumidor agora ficou um pouco mais espertinho de saber se a pessoa realmente gosta do produto, se use, ou se de verdade, tá falando né? sabe? Então, isso pra gente... A gente também... tá mais mão na massa nisso, que a gente tem uma pessoa na equipe que só foca nisso. Tipo, afiliados, influencers. Então, e ginecologistas também, a gente tem um super trabalho. Então, é bastante coisa, né? E nessa etapa, né, depois da loja física, né, depois ali dos 4 meses... aonde que você enxerga que teve ali uma virada de chave para te ajudar a escalar o negócio? Sim. Ou foi um crescimento mais gradativo? Não, foi... a gente viu nos primeiros anos, tipo, uma coisa bem acelerada, e agora a gente está mais dobrando a empresa um ano atrás do outro. Então, mas no início, eu acho uma coisa que levou muito credibilidade, mas também visibilidade para a marca, foi nossa parceria com Sempre Livre. Que foi com Johnson & Johnson. Foi a primeira parceria entre uma marca de calcinha absorvente e um produtor de absorventes global assim. E foi muito louco, né? Porque aconteceu depois da abertura da Oscar Freire, do Pop-Up, a diretora da categoria de absorventes global da Johnson & Johnson estava no Brasil. Uau. E viu a loja, achou super máximo, uau, assim.
e marcou uma conversa comigo. E até eu já trabalhei no Johnson & Johnson um tempo atrás. Eu fiz um estágio lá no MBA. Então, conhecia bem a empresa, até nos Estados Unidos e tudo. E foi uma troca muito interessante, porque eu falei, gente, é uma concorrência direto. É até que faz tudo que a gente fala contra. A gente fala, troca das descartáveis. Não, E eles são essa marca, né? Sim, mas que foi muito legal é que lá tinha uma equipe 100% feminino lidando essa categoria, que viu nosso produto, a marca, a tecnologia, testou o produto, até mandou para um monte de laboratórios para fazer testes, assim, de tudo que você pode imaginar. E até a gente, foi muito interessante a gente entender depois desse processo, porque a gente falou, temos uma empresa comprando 50 calcinhas, tipo, em vários pedidos, assim. A gente falou, e eram eles. Foi, então, mas tudo bem, não, a gente entende que isso acontece. Mas eles tinham os valores muito alinhados com a gente e viu como uma evolução da categoria. Então, eu acho que líderes no mercado não pode ficar parado com, tipo, tenho esse produto é bom, todo mundo use, mas amanhã, e tipo, 10 anos da agora, e 50 anos da agora, como que vai ser o mercado? Então, essas líderes mais visionárias, assim, conseguem já enxergar onde que está indo e fazer para elas foi um pequeno bet, assim, não, para conseguir ver se no lugar de competir com a gente ou tentar não falar mal da calcinha e tudo, juntar para ajudar nessa evolução. Então, foi uma coisa muito incrível de, tipo, concorrência direto. Foi muito delicado todo o processo do contrato e tudo mais. Eles ajudaram a gente a lançar B2B. A gente entrou na Raia Dragazil. Foi a primeira cliente que a gente entrou, que não foi nosso e-commerce ou nossas lojas. E eu acho que isso levou bastante visibilidade para a marca, porque colocando o selo de uma marca que tem 100 anos no Brasil, que foi pioneira na categoria, legal, 100 anos atrás, eu acho que para a gente foi uma coisa muito, não sei, não tem valor. E realmente levou bastante visibilidade para a marca. Não só no Brasil, mas até em outros Engraçado mercados, como é a vida, né? Ela é um preparo, né? Você, assim, realmente uma empresa global, você ser americana, vem empreender no Brasil, ela tá no Brasil quando você monta a sua loja aqui, seu pop-up, e aí você já trabalhou na Johnson, parece que a vida vai sendo um preparo que a gente nem entende e para quem realmente se dedica acontece, né? Eu acredito muito nisso, né? Que tudo que a gente faz, até às vezes no momento você nem entende por que você está fazendo isso. Passando por essa até fase. Dores, mas realmente prepara você para o futuro e tem esses momentos meio loucos que você olha para trás e fala, gente, que incrível, não? Né? E justamente, se não tivesse, talvez isso poderia ter acontecido independente, né, em algum outro momento, mas se não tivesse tido essa atitude de experimentar também, de inovar, de fazer algo diferente e abrir a loja, né? Porque foi daí que teve a visibilidade da Johnson & Johnson, né? Sim, a gente recebeu muitas pessoas lá, até pessoas que entraram de Canadá, de Rússia, de todo lugar, porque Oscar Freire também tem muito turista, né? Legal. E pessoas que ficaram assim, quanto custa para eu abrir uma loja na Canadá? E a gente ficou gentil, a gente acabou de lançar a marca 5 meses atrás, tipo, calma. Não, acabamos de repor nosso estoque. Eu não tenho espaço na cabeça para focar na Canadá agora, mas isso pra gente deu uma energia e muito, não sei, um feedback tão positivo que a gente estava num caminho certo e, tipo, tudo bem não abrir uma loja na Canadá hoje, mas, tipo, pode acontecer se a gente quiser, então... Legal. E depois de quantos anos que vocês decidiram dar esse passo de sair do Brasil? Por onde que vocês começaram? Sim, a gente sempre... tive um desejo de ter uma marca global, não? Claro que não do Brasil, eu sou da fora, então a gente já tem essa visão entre a gente um pouco mais global, assim, não? De entender que a marca é bom, o produto é bom e até é diferenciado em outros mercados, não, com patente e tudo. A gente entrou patente nos Estados Unidos, na Europa, então para a gente, desde o início, foi importante ter um produto diferenciado, não só no Brasil, mas em outros mercados. E depois da pandemia, ou durante a pandemia, na verdade, em 2021, a gente começou um trabalho bem mais forte, mais na Europa. E a gente tinha um parceiro que
até acreditam muito na marca e ajudou para agendar para a gente algumas pitches, não? Então a gente foi para Selfridges, foi para Galeries Lafayette, foi para Bon Marché, foi para vários retailers, muito referência global, não? E que nunca tive calcinha absorvente também nesses lugares. Mas foi, pitch, depois foi mandando produtos de lançamento. Lançamos esse produto com Farm, quer ver, a gente manda. Então, tipo, a gente ficou criando relacionamento, né? que vendas B2B é uma coisa muito demorada, né? É relacionamento, é totalmente diferente de... Realmente, é tudo relacionamento. Só que é mais rápido pro B2C, né? Exato, é um pouco mais emocional, espontâneo, às vezes, mas B2B foi assim. E, a gente voltou, fez de novo, e chegou no momento que a Selfridges foi a primeira para topar, e eles até queriam fazer um pop-up da Panties para 5 meses. Realmente foi 3 meses, mas foi estendido para 5 meses em 2021. Então, quando aconteceu isso, a gente depois tinha uma agência de imprensa no UK. Então, a gente começou a estruturar como equipe, não tanto interno, mas mais com parceiros para ajudar a gente a localizar por lá. E depois que a Selfridges topou, foi mais fácil a Galeries Lafayette topar, foi mais fácil para outros players também entrar, porque já deu esse validation. Mas que foi muito legal é que eu já tinha, nessa época, 2021, 2022, outras marcas de calcinhas absorventes na Inglaterra, na França. Até França tem muitas marcas, mesmo porque tem muita produção de lingerie lá também. Entendi. Como o Brasil, tem muita produção de lingerie. Mas ninguém tinha um portfólio tão completo como o nosso. Então, o que a gente fez? No lugar, a gente lançou com 4 produtos, 4 modelos de calcinhas, tipo preto e rosa. Foi uma coisa muito MVP, não? Mas nesses primeiros anos, porque a gente tem fábricas perto da gente, a gente tem esse olhar de fazer muita inovação, até de ouvir nosso consumidor. A gente fez muita inovação nesse tempo. A gente não ficou parado como são 4 produtos, até lançando muitas cores, que a maioria das marcas globais, ou seja, tem fabricação na China ou Ásia, muito distante, com mínimos muito altos. Então, todo mundo tinha, tipo, as mesmas calcinhas, com cores e pronto. Parou com isso, se fosse uma marca de calcinha absorvente. A gente, até porque a gente tem uma equipe de atendimento dentro da casa, tinha muito esse foco em ouvir o consumidor e ouvir as dores dela. Então, isso para mim foi nossa maior fonte de inspiração para inovação. Então, a primeiro produto que a gente fez muito diferente, fora de Sempre Livre, a gente lançou uma linha para a primeira menstruação, para girls, que foi muito pedidos de... As primeiras foi pedidos de mães que têm meninas autísticas, na verdade. Olha. Porque elas não conseguem usar absorventes descartáveis, porque tem essas dificuldades sensoriais, assim. Então, a calcinha é uma coisa muito mais fácil para elas. Mas, claro que tem um mercado muito grande para a primeira menstruação. E outro foi a sutiã absorvente para amamentação, que a gente lançou a primeira do mercado global. Que legal. E foi tipo um comentário no Instagram de alguém falando, tô usando absorventes descartáveis dos seios, tô amamentando, gera muito lixo, é super desconfortável, sempre cai no chão, assim, dá uma super vergonha. Vocês não conseguem fazer uma sutiã com essa tecnologia absorvente? Que genial. E a gente, no lugar de... Até, muitas pessoas até vê, às vezes, os comentários vai apagando, assim, não, se fosse crítico. A gente chama as pessoas e tem um fluxo de convidar pessoas a fazer parte desse desenvolvimento como a gente. Então, a gente chamou ela, a gente fez sutiã para ela primeiro, depois a gente ficou mandando para outras pessoas que tinham interesse em provar, que ajudou a gente a desenvolver um produto totalmente novo. E é muito desafiador, porque nosso forro não tem muita elasticidade. E sutiã é uma coisa, tipo, sutiãs tem mais de 30 componentes, não? Então, é realmente um produto técnico muito complicado para fazer. É bem diferente da calcinha. Então, quando a gente fez, a gente depois lançou a linha praia, depois lançou... Então, agora a gente tem produtos para incontinência, a gente tem produtos para maternidade também, calcinhas pós-parto. Então, a gente fez muita inovação. Quando a gente foi para Selfridges, foi para a Galeries Lafayette, a gente tinha o maior portfólio do mundo no nosso segmento. Quantos SKUs vocês têm hoje? Agora a gente tem na faixa de 800, 900 SKUs, então tem bastante. A linha praia gera bastante SKUs, assim, porque é muito tamanho, muitas cores, mas tem bastante. Então a gente lançou com 24, uma coisa assim. Então, tipo, foi uma mudança muito grande.
Mas lá, em comparação das outras marcas da Inglaterra e da França, a gente era super estruturado. Tipo, nem tinha comparação. Eles falaram, a gente tinha linha fitness. Eles falaram, a gente quer calcinha, praia, fitness, maternidade. Queriam tudo. E até a incontinência. Na Europa tem muito envelhecimento da população. E isso é um cliente que usa todo dia. Diferente da menstruação, que é uma semana por mês. Então... foi uma coisa até o lado comercial muito mais interessante para eles. Então, que legal. E um poder aquisitivo já para consumir a marca, né? Sim. Mas foi muito interessante que lá a gente fez uma estratégia de growth, de lançar e growth meio contrário do Brasil. Porque no Brasil a gente nasceu online, fez tudo online, com tipo... tudo muito bonita, se fosse uma marca grande, mas não é, não. Mas depois que a gente tinha essa base de uma marca com seguidores, com portfólio interessante, tudo, a gente podia, na Europa, entrar B2B primeiro. Então, aqui a gente fez e-commerce, lojas próprias, B2B no Brasil. E lá a gente começou com B2B. Que interessante. Porque também não é uma operação que já se paga. Então, e-commerce na Europa, nos Estados Unidos, é muito mais caro do que o Brasil, porque o custo da aquisição é muito maior. Então, a gente sabia, para fazer um growth relevante na Europa online, teria que ter um super investimento na empresa. Então, foi E vocês posicionaram a marca, né? Ficaram um pouco mais conhecidos lá e depois abriram um e-commerce. Sim. Muito legal. E vocês abriram escritórios nesses outros países ou vocês usam parceiros e gerenciam tudo daqui? A gente usa parceiros e faz tudo daqui. Então, até o e-commerce global na Europa e Estados Unidos é daqui. Legal. Exato. E, tipo, nos Estados Unidos é interessante porque não tem imposto, não, para receber produtos. Então, não tinha muito... Só na Europa que tinha vantagem, talvez, ter um CD ou alguma coisa, estoque lá, para evitar esse 20%. Igual que a gente tem no Brasil, é quase 100%, né? O que a gente paga recebendo coisa da fora. Mas que eu já falei para minha família, por favor, não me manda presente de nada, porque eu vou pagar para receber, não? Deixa que eu compro aqui, né? Exato. Mas foi interessante até a gente estudar, não? A gente tinha que abrir uma empresa na Europa. A gente tem um branch na França, na Holanda. Mas não tinha pessoas lá da equipe, foi mais tudo parcerias, assim. Legal. Emily, a gente sempre tenta ajudar muito a galera, assim, através das histórias, dos aprendizados, dos insights que a gente vai contribuindo. Agora, eu queria tentar provocar aqui um desafio. Eu acho que algumas coisas elas se tornam mais claras depois que elas acontecem, desde 2017, né, empreendendo. Então, tem uma jornada aí dentro do e-commerce. 16 ou 17? 2017? 17, legal. Tem uma jornada aí dentro do e-commerce, no empreendedorismo. E eu queria te pedir se você consegue, assim, se você fosse hoje começar uma marca, uma nativa digital, com o que a Emily se preocuparia? Com o produto? Qual que seriam os próximos passos iniciais? Nossa, eu acho que... Como eu falei, eu acho que essa inocência às vezes ajuda, não? No primeiro leva, não? Porque é muito trabalho, não? Construir uma marca. Hoje vocês sabem, não? Então, realmente... Mas eu acho o produto muito bom, diferenciado, seja novidade, ou seja, com certeza, marca muito bom, assim, branding. E até pilares, para mim, de comunicação, content marketing, não? Marketing de conteúdo, eu acho essencial para qualquer empresa digital. Então, isso eu procuro bastante. Atendimento faz muita diferença, gente. Porque na qualidade de troca, seja pré-venda, seja pós-venda, eu acho isso uma coisa essencial de fazer muito bem, assim. Seja você tem uma pessoa fazendo isso, ou você tem uma equipe, como a gente tem hoje. E eu acho isso, né? Eu acho isso mais a construção, né? O base, não? Produto, e tudo conteúdo, o resto atendimento. É meio nice to have, ou ainda melhor, não? Mas isso é o base. Legal. A gente sempre aproveita algum momento ali do podcast para compartilhar com a nossa audiência algumas ferramentas que a gente utiliza nos nossos e-commerces e que a gente acredita que pode fazer sentido, pode ajudar. Eu vou citar aqui um pouco do que a gente utiliza nas nossas marcas hoje. Caso você tenha alguma coisa também, alguma ferramenta que você acha legal, que foi importante, que faz diferença na tua operação, que você queira compartilhar, fica à vontade. E o pessoal pergunta muito também, né? O que a gente usa dentro de casa. E assim, de plataforma de e-commerce, né? O que a gente usa e recomenda hoje é a Shopify.
né? Hoje nós temos Shopify nas nossas operações, dependendo do momento, do tipo do negócio, a gente gosta da nuvem shopping também, né? De checkout, a gente tem um resultado muito legal com o checkout da Yamp, né? E é um ponto de atenção para quem tem e-commerce hoje. A gente sabe que 80% dos clientes que colocam um produto ali no carrinho, eles abandonam a compra. Né? Pelo menos, né, é a média, é a estatística. Então, é importante para o empreendedor, para o e-commerce hoje ter uma estrutura de recuperação automática, né, de carrinho, que seja um checkout intuitivo, fácil, né, para o cliente, e o Yamp oferece isso. A gente usa, né, a gente recomenda também um gateway de pagamento, né, chamado AppMax, que a gente vê que faz diferença. Alguns gateways de pagamento do mercado hoje, eles bloqueiam uma quantidade muito grande ali no antifraude de compras, no cartão de crédito e tal. Então, tem muito negócio deixando muito dinheiro na mesa, né? Com a AppMax, a gente tem quase 98%, 99% de aprovação, né, em compra de cartão de crédito. Você falou de pós-venda. Tem um amigo meu que ele fala, né, que o grande problema da maioria das empresas em relação ao pós-venda é que não tem pós-venda, né? Elas não fazem o pós-venda. E para a gente tem um resultado muito significativo, né? 20% da operação, né, do faturamento. Do faturamento do e-commerce ali hoje, a gente consegue puxar nesse trabalho de pós-venda, e para isso a gente utiliza uma ferramenta chamada Zop, tá? Você falou de afiliados também. A gente tem uma plataforma que a gente usa para isso nas nossas marcas também, que se chama Mais Afiliados, né? E legal que quando você pluga seu site ali neles, eles também já têm toda uma gama ali de influenciadores. Então, você tem a oportunidade de criar um novo canal, né? Praticamente, né? Uma nova fonte de receita. Para quem tanto está pensando em começar a empreender, às vezes não em criar nova marca ainda, mas quer começar um negócio de revenda, o grande desafio, né? A gente que está nesse mundo aí de marketplace, de Mercado Livre, Shopee, Magalu, Amazon, é achar produto com margem, né, e demanda, e a gente conhece também o pessoal da Way Import, que eles têm ali milhares de SKUs no portfólio, né, de opções aí, e muitos produtos que têm muita demanda, tá, e que você vai ter margem, tá, então é um parceiro que a gente indica. E acho que é isso. Da sua parte, tem alguma ferramenta que você usa, que você gosta? Eu falaria que eu acho não necessariamente pós-compra, mas essa jornada do consumidor é uma coisa que a gente sempre trabalhou muito. Então, até vendo taxa de cadastro no site, não? Então você vê o funnel, mas não dá, tem que pensar em toda a jornada. Se eles fazem X, você faz Y. Então, é o mais que você consegue personalizar a experiência, seja no site com pop-ups, não? Que são baseados em algum comportamento, ou e-mails, ou WhatsApps, uma coisa baseada em um comportamento, você vai gerar bastante na sua relação como consumidor, mas também vendas. Legal. Então, eu acho isso uma coisa que a gente coloca bastante tempo e energia. Legal. E vocês olham também para esses canais de venda de marketplace? Sim, a gente tem Amazon, Mercado Livre, Shopee, a gente também tem Pinterest em todo lugar, né? Hoje em dia a gente tem essa divisão de realmente estar multicanal. Então, agora a gente tem 3 mil pontos de vendas no Brasil e também uma presença bem forte nesses canais de marketplace. Legal. É bacana ouvir, porque a gente, acredite ou não, ainda tem muita marca que tem um certo preconceito, né, em relação aos marketplaces, não gostam muito, preferem não instalar. E assim, eu, por exemplo, eu comecei no Mercado Livre. Porque como eu já tinha uma operação de venda, de revenda de suplementação, o meu MVP foi no Mercado Livre. Né? Eu criei ali 4 suplementos também. Nossa, que legal. E eu anunciei no Mercado Livre. Pesquisa, quase, não? É interessante. Eu anunciei, vendeu ali um pouquinho no primeiro mês, dobrou no segundo, triplicou no terceiro. Falei, pô, legal, tem um negócio aqui. Aí que a gente foi criar um e-commerce, foi começar um trabalho ali de marca, de branding, de conteúdo e depois influência. Muito legal, não? Mas eu acho que tem pessoas que têm essa visão de ser muito puro online, exclusivamente.
Mas eu acho que pra gente, pra nossa marca, tem que estar onde o cliente está. Então, se ela está procurando o nosso produto no Mercado Livre, a gente tem que estar lá. Se ela está procurando na farmácia, tem que estar lá. Então, eu acho isso foi uma evolução ao longo dos anos, a gente realmente está onde o cliente está e ser fácil e a melhor opção para ela em qualquer canal. Legal. Na parte de gestão de pessoas, você tem alguma coisa para compartilhar com a gente? Uma coisa que a gente tem percebido e a gente mesmo aprendeu, até com operações mais novas, né, do que a sua, a gente busca sempre começar com o menor custo possível, e tá certo, né? Sim. Mas muitas vezes a gente acaba trazendo pessoas muito júniores, né? Sim. E pensando que a gente está economizando. Sim. Só que acaba que a gente tem que se envolver em muita coisa e fazer muita coisa. E isso tira nosso tempo de pensar em coisas mais estratégicas que poderiam gerar mais negócio, mais retorno para a empresa. E a gente aprendeu, né, de um tempo para cá, que o mais barato muitas vezes é você trazer um sênior, né, uma pessoa mais cara, mais só completo, que não vai tomar do com seu mais tempo. experiência. Enfim, esse foi um insight que a gente teve aí no começo do ano para cá. O que você acredita que é importante assim sobre gestão e que contribui com o resultado ali da Pentes? Sim, eu acho no início, tipo, nos primeiros anos da empresa, a gente ficou muito focado no trabalho, fazer o trabalho bem feito, fazer tudo direitinho, fazer experimentação e ver o que está funcionando, não funcionando. Eu acho que agora a gente fez essa transição nos últimos anos, no lugar de focar no trabalho, nas tarefas, especificamente, eu foco mais em desenvolver pessoas e ter uma equipe forte que tem independência, que tem responsabilidade, que não é tudo para eu resolver, para a Duda, minha sócia, resolver. Então, que elas têm essa responsabilidade. E eu sempre falo que eu acho melhor dar missões para as pessoas do que tarefas, não? Então, para elas até ter criatividade no trabalho para resolver problemas do jeito delas. Então, tipo, eu não precisa fazer do meu jeito, não. Vocês podem ter essa criatividade, ownership, não, de construir um caminho que não faz parte também do seu desenvolvimento. Então, hoje em dia eu sinto que estou muito mais em desenvolver pessoas, liderar pessoas, do que focar no trabalho em si. Mas é uma mudança um pouco grande, até para engenheira, que a gente gosta também do trabalho. Da execução, né? Exato. Então, mas é muito gostoso e realmente libera bastante tempo para a gente focar mais em coisas a longo prazo, não visão, até ver barreiras de uma forma diferente do que quando a gente está dentro de todas as atividades. Então, é uma evolução muito importante para o empreendedor, mas às vezes não é claro quando o timing é certo fazer isso, porque eu acho que no início é difícil você já começar assim, não? Eu acho que depende, talvez se é a segunda ou terceira empresa, tudo bem, você já consegue, não? Mas eu acho que a primeira empresa você tem que aprender para conseguir liderar outras pessoas fazendo esse trabalho bem. Concordo com você. A gente tem que colocar muito a mão na massa mesmo no começo e depois é um desafio delegar e aprender. E gostei muito de te ouvir falar como missões, porque as pessoas engajam diferente, missões né? no lugar de tarefas. Muito bom. Tarefa já é chato, né? Um desafio que a gente vive, né, aqui no Brasil, talvez isso seja comum lá fora, mas não conheço, de reter pessoas boas, né? Existe um desafio aí de encontrar pessoas realmente preparadas, competentes, com compromisso. E então essas pessoas, elas são muito assediadas, né? O que vocês trabalham para reter esses talentos na empresa? Sim, eu acho que dar esse espaço para desenvolvimento, para crescimento, eu acho isso é uma coisa que, para pessoas boas, é isso que eles querem e desejam mais, não? Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito. E cultura é uma coisa que a gente trabalha muito, não? De ter um ambiente gostoso de trabalhar. Até eu falo muito para minha equipe, vamos trabalhar com prazer. Tipo, não ver trabalho, como uma coisa chata que tem que fazer, mas uma coisa que a gente tem muito... Até tem dignidade de trabalhar, não? Trabalho é uma coisa de muito... Não, de muito impacto. Então, e eu acho isso uma coisa que...
a gente vê muito da nossa equipe, que nossa equipe está muito alinhado com a missão da empresa, com o objetivo de transformar o mercado, né? Se a gente vê só no Brasil, 15 bilhões de absorventes são descartados todo ano. Nossa. Então, temos um supermercado para a gente realmente mudar e transformar. Converter, né? Então, nessa parte de impacto, eu acho faz muito diferença, né? Sustentabilidade, impacto não é uma coisa só de check the box, de fazer atividades, é um valor, tem que fazer parte do centro da empresa. E por isso até a gente estava recebendo muitos CVs como equipe de atendimento para algum tempo, e eu coloquei um Forms, tipo um Google Forms no site, um link para pessoas mandar CV para a gente. Legal. Porque era tanto assim que não deu para acompanhar. E agora a gente já recebeu mais de 5 mil CVs. A gente tem 50 pessoas na equipe. Então, você vê como ter um propósito como empresa. Todo Legal. mundo quer propósito, não? Então, Quer fazer parte de algo maior, né? Isso. Então, para mim, isso é a melhor coisa que você pode fazer para reter pessoas. E qualquer empresa pode ter um propósito, não? Então, não é uma coisa que tem que ser construída, mas é muito autêntica mesmo. E eu acho isso pra gente foi uma das melhores. Não é segredo, mas tipo, ajuda muito com isso. Realmente ajudou. E Emily, a gente tem uma pergunta também da casa, que é uma pergunta mais pessoal para a empreendedora mesmo, para o empreendedor quando a gente recebe, que a gente traz aqui no podcast a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns. Tá. E a gente sabe que é muito desafiador empreender, que muitas pessoas tentam e não conseguem, que a maior parte das empresas que são abertas, elas fecham, e isso acaba sendo muito frustrante também. Então a gente queria saber o que a Emily tem de diferente, de característica que te fez chegar até aqui e realmente ser um grande case. Não, amei. Não sei, eu acho que cada pessoa é muito único, né? Que tem um valor único. Eu acho que eu sempre tive muito desejo de criar muito impacto como pessoa. Eu também, para mim é muito importante ter propósito como profissional, assim, tipo, se eu vou ficar 8 horas ou mais, não, empreendedores muito mais, mas por dia eu quero que isso tá fazendo uma diferença real no mundo, não só levando dinheiro para mim, para minha família. Então eu acho esse desejo de criar uma coisa maior do que você é muito importante. Eu acho que todo mundo tem isso de alguma forma, mas de realmente não ter medo de correr atrás disso. E eu acho, eu tenho, até nessa fase de engenheiro, eu tenho essa coisa também que, se tem 2 caminhos na vida, eu sempre vou no caminho mais difícil. Tipo, eu gosto de me desafiar. Do desafio, né? Eu gosto muito. Então, não sei se é uma coisa, se fosse esporte radical, assim, mas é vida, não? Eu gosto de fazer coisas diferentes, não? Porque eu aprendo mais, é uma vida mais interessante, não? Então, eu podia ficar trabalhando numa farmacêutica, morando no suburb, nos Estados Unidos, tipo, New Jersey, não sei. Que era uma vida boa, né? É uma vida super legal, mas pra mim é, tipo, exatamente o contrário do que eu quero, não? Eu quero mais aventura, quero mais construir mais com a minha vida. Legal. Então, eu acho um pouco isso, não? Legal. Se você não tá sentindo medo, você não tá se desafiando suficientemente. Então, isso é uma coisa que quando eu sinto isso, pra mim é tipo, ok, tá fazendo uma coisa bom, assim. Tô no caminho certo. Muito legal, assim, é muito inspirador te ouvir, conhecer mais da sua história. Queria te pedir para deixar suas redes também, da Pentes. Não sei se você compartilha conteúdo na sua rede pessoal também, mas onde a galera pode encontrar. Não, claro, pode encontrar Pentes online, pentes.com.br, também @Pentes no Instagram e TikTok Pentes Brasil. Legal. E eu sou Emily Ewell. Então, EWELL, o sobrenome é um pouco diferente, mas pode me achar também no LinkedIn, na Instagram. Mas é o maior prazer fazer parte. Realmente foi um papo muito diferente do que a maioria dos podcasts que eu tinha feito. E espero que levou algumas insights, inspirações para as outras pessoas. Então, muito obrigada. A gente fica muito feliz que você tenha se sentido bem. Aqui pra gente também foi um prazer ouvir a sua história e compartilhar com mais e mais pessoas. E a gente pede a sua ajuda aí do outro lado. Quando você dá um like, você clica aí no joinha, você nos ajuda a realmente dizer pro algoritmo aqui que esse conteúdo é relevante e ajudar mais pessoas. É um MBA da vida real, um conteúdo para vocês que é gratuito toda terça às 19h. Um empreendedor, uma empreendedora
empreendedora trazendo sua história de sucesso e a gente compartilhando muito aqui sobre marcas próprias com vocês. Então se inscrevam no canal e muito obrigada. Emily no Made in Brasil. Obrigada a você.